Olá meninas, vou fazer mais um vídeo pra vocês. Eu usei o esmalte da Top, o prata embaixo, que é aquele segredinho pra durar o esmalte. Passei 2 mãos desse daqui da Impala, diário de viagem. E uma unha só, eu passei a base fosca, a cobertura fosca. Vou ensinar vocês a fazer um xadrez. Eu vou usar a tinta da Nature Colors, a violeta. Daí só um pinguinho dela. O pincel, eu vou usar o pincel fino detalhes. Vou molhar bem o pincel. Vou fazer uma listra bem grossa na unha. Do outro lado, também uma listra bem grossa. Lá em cima, vou fechar um risquinho. Vou fazer mais um pro meio. São listras largas, essas que eu tô fazendo. Risco bem largo, molhando bem o pincel. Vou fazer três riscos bem grosso. Deixa a pontinha do esmalte aparecendo. A próxima unha eu vou fazer a mesma coisa. Eu começo com um risquinho no canto. Daí eu já engrosso. Do outro lado a mesma coisa, não cubro toda a unha. Deixo umas partezinhas aparecendo. Vou fazer o mesmo jeito, vou tampar lá em cima. Vou fazer mais um. Vou cobrir ele. E vou dar uma engrossadinha. Mais pra ponta da unha. Não pode cobrir toda a unha, tem que aparecer o esmalte de baixo. Vou fazer aqui mais uma. Mesmo jeito da outra unha, listra mais grossa. Em cima da unha, tampa. Daí eu faço um risco e depois já dou uma engrossadinha nele. Sempre molhando bem o pincel com a tinta. Essa tinta é tinta da Nature Colors, não é tinta de tecido. Ela é uma tinta diferente. Prontinho. Agora eu vou voltar aqui pro dedo mindinho. Vou pegar a tinta a violeta escuro. Vou colocar uma gota dela. Com o mesmo pincel. Eu vou pintar nos quadradinhos. Vou fazer 3 quadradinhos nela. 1, 2, 3 de um lado, 3 de outro. Forma um quadradinho mesmo, pinta como se fosse um quadradinho. Aqui na parte de cima também mais um. Vou para a próxima unha. Tem que ser cores que dá tom sobre tom. Pode fazer com outras cores também, de rosa, azul. Só que tem que ser cores assim. Que dá um tom sobre tom para ficar bonito. Eu pinto 3 quadradinhos de cada lado dessas listras grossas que eu fiz. Se tiver um pouquinho molhado, não tem problema, pode pintar por cima mesmo, que ela seca bem rápido. Três quadradinhos novamente, lá em cima da unha também. Faz o quadradinho bem perto da cutícula. Enquanto os quadradinhos secam, a unha que eu deixei fosca, eu vou fazer um modelinho de flor com o pincel da carga dupla. E vou usar a tinta, que é a tinta também da Nature Colors, a branca. Ó, o pincel da carga dupla.
Só limpo ele na água, não passo ele na acetona, senão ele acaba estragando. Eu vou molhar um lado do pincel, vou tirar o excesso dele. Vou encostar ele na unha. Vou só formando pétala. Molho ele, dou uma esfumaçadinha e vou formando pétala. Se for tentar fazer isso no esmalte normal e com a tinta de tecido, não vai ficar esse efeito bem branquinho. Ó, eu ainda posso passar por cima para deixar ele mais branquinho. Vou virar minha mão aqui e vou fazer a outra pétala. Vou dar uma largadinha mais nessa pétala aqui. Em cima dela, eu vou encostar o pincel e vou puxar uma folhinha. Vou fazer aqui do outro lado, vou encostar o pincel e vou puxar uma folhinha. Do lado da flor, vou puxar mais 2 folhinhas. A folhinha é só encostar o pincel da carga dupla e puxar ela, como se fosse fazer um S. Encostou, puxou. No meio da florzinha não precisa pintar. Agora, com o pincel novamente fino, eu vou só puxar aqui, como se fosse um arabesco, bem fininho. Com esse pincel, eu tanto faço os riscos mais delicados como os mais grossos. Depende como que você vai trabalhar com a mão. Com o próprio pincel, eu já vou fazer os detalhezinhos da unha. Só preenche com bolinha. Nas folhinhas, só faço um risquinho branco nelas. Depois eu já dou acabamento na folhinha. Agora, para fazer o xadrez, eu peguei uma tampa de um esmalte, limpei bem ela e cortei e deixei um fio só, como vocês podem ver. Eu vou molhar ela no branco, vou encostar na unha e vou puxar. Para fazer esse xadrez bem certinho, tem que estar com a mão firme e apoiada a mão. Eu vou fazer onde eu coloquei os mais escuros, a tinta mais escura violeta, eu vou fazer os risquinhos branco. Ó, já vai formando um xadrez. Mas ainda tem outro detalhe ainda que eu faço para finalizar. Ó, como vocês podem ver, esse pincel fica bem fininho e bem bom de trabalhar. É só encostar na unha, mão firme e puxar. Molha bem o pincel, tira um pouco o excesso dele se ficar grosso, encosta e puxa. Faz de um lado, agora pro outro lado, o mesmo jeito. Vou encostar, mão firme e vou puxar. Vou fazer mais um aqui na ponta. 2 riscos em pé e 2 riscos deitado. Esse aqui ainda tá um pouquinho molhado, eu vou fazer nesse daqui que eu já tinha deixado ele prontinho. Lembrando que depois da finalização da unha tem que passar o esmalte, o protetor da cor, que é onde que dá o brilho e deixa o desenho mais bonito, destaca bem o desenho. Fiz isso, eu vou pegar agora o esmalte da Lapogee, o metal. Pode colocar uma gota na caixa. Já vou pegar a flor, já vou fazer o acabamento da flor com o palitinho. Só pingo aqui no meinho da flor com o próprio dourado. Vou molhar agora o mesmo pincel. Vou fazer um risco no meio com o dourado.
Vou tirar o excesso, se ficar gota na pontinha dele é só tirar. Vou fazer 3 riscos nele também. Vou fazer aqui do ladinho. E vou fazer aqui do ladinho. Esse pincel também é um pincel que vocês podem usar também para estar fazendo xadrez. É um pincel bem facinho de fazer. Corta todos os pelinhos e deixa um fiozinho só. Aqui, a mesma coisa, eu vou puxar um risquinho aqui. Tira um pouquinho o excesso, encosta. Se esse pincel deu uma falhadinha, não tem problema, pode encostar em cima e puxar de novo, não tem problema de fazer isso. Vou fazer do lado. Vou fazer do outro lado, encosta e puxa. E aqui é só 2 riscos nele. Vai um lá em cima, um no meio e um mais na ponta. Esse dali eu vou dar acabamento depois. Vou fazer mais um aqui pra vocês verem. Ó, como vocês podem ver, o pincel molhando bem ele, é só encostar na unha que ele mesmo já puxa o risco. O que falhou, pode colocar em cima, não tem problema. Aqui eu vou fazer mais um risco. Dá uma limpadinha no pincel sempre, eu limpo ele na mão mesmo. Aqui vou fazer outro risquinho. Aqui vou fazer outro. Depois eu vou dar acabamento naquela unha ali e vou mostrar pra vocês a unha como que ficou prontinha. Esse é o modelinho da unha. Olha a florzinha como que ficou branca. Tem que passar a base fosca porque quando passa o verniz parece que a flor fica espelhada. Olha só o resultado da unha. Espero que vocês gostem. Lembrando vocês que todo o material meu tem à venda na loja virtual.